Bom dia, caros economistas austríacos. Hoje eu e o Miguel vamos falar sobre o que é que na realidade é um sistema de preços e porque é que é a melhor forma nós conseguimos organizar-nos como economia. Muito bem. Então eu gostaria de começar aqui com um pequeno exemplo para uma melhor percepção. Eu gostava que imaginássemos que eu e o Luís vivemos numa ilha. Numa ilha em que nós só precisávamos de carne e de batatas, ok? As nossas únicas necessidades seriam carne e batatas. E então, vamos partir de um ponto inicial onde eu chego à ilha e o que eu vou fazer é, vou arranjar carne e vou arranjar batatas, vou plantar batatas e vou arranjar animais, basicamente, para poder sobreviver. E o Luís a mesma coisa. Até que eu e o Luís começamos a falar. E começamos a pensar e fazemos uma coisa muito mais inteligente, que seria... Por que não? Eu apenas produzir a carne, o Luís apenas produzir as batatas e depois trocávamos. Claro, isto são os princípios de especialização e divisão de trabalho, que na generalidade fazem com que nós conseguimos produzir mais. Então o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é nós vamos falar e vamos tentar trocar. Sim, e porquê é que nós iríamos querer trocar, sequer? Porque ao fazermos esta troca nós ficaríamos os dois melhor. Ok? E então o que é que vai acontecer a seguir? Nós vamos começar a trocar as batatas pela carne. E vamos tentar estabelecer um rácio. Ou seja, quanta carne é que eu vou ter que dar para ter batatas e quantas batatas é que tu vais dar para ter a minha carne. Tu só vais trocar a carne por batatas se for benéfico para ti, se for bom para ti, e vice-versa. Logo, uma troca tem de ser positiva para os dois para acontecer. É uma lei, tem de acontecer. Sim, tem que acontecer, porque eu não vou trocar não vou trocar 4 bifes por meia batata, como é óbvio. Miguel, o que é realmente a lei da oferta e da procura que já ouvimos falar por toda a gente? Usando o exemplo que nós temos. No fundo, a lei da oferta e da procura é lógico, ou seja, é o que nós estamos aqui a falar. Ou seja, eu vou tentar dar o mínimo de carne para ter o máximo de batatas, enquanto tu, pelo contrário, vais tentar dar o mínimo de batatas e ter o máximo de carne. Claro. Ou seja, quanto é que eu estou disposto a dar pelas tuas batatas e quanto é que tu estás disposto a dar pela minha carne? Claro, e se tu vires que consegues dar mais carne consegues ter mais batatas pela tua unidade de carne, tu vais querer produzir mais. E o contrário, se eu vir que vou conseguir ter mais carne por uma unidade de batatas, eu vou querer comprar mais carne. Uma das coisas que a Escola Austríaca de Economia clarifica para toda a gente é porque é que o rácio tem de ser cada vez menor para eu querer ter mais quantidades. Ou seja, porque é que para eu querer comprar 5 bifes, eu ter de trocar menos batatas sucessivamente, ou seja, para ter 4 bifes para 5 bifes, eu tenho de trocar menos batatas. Isso é por causa da lei da utilidade marginal que vai diminuindo. O que é isso, mano? Exatamente. Ou seja, voltando aqui um bocadinho ao exemplo, eu que não tenho as batatas, a primeira batata que eu tiver vai satisfazer a minha principal necessidade. A mais urgente. A mais urgente. Enquanto que a segunda mais urgente e por aí em diante. Ou seja, a primeira batata vai ser a mais importante e vamos evoluir para um ponto em que, se calhar à 20ª ou à 30ª batata, eu já nem sequer vou querer. Ou seja, já não vai satisfazer muito necessidade nenhuma. Porque eu, no fundo, o que eu vou fazer com aquela 30ª batata é ou dou ao cão, ou ponho mesmo no lixo. E, portanto, esta questão da utilidade marginal é que ela vai decrescer ao longo da quantidade que eu tenho. Ou seja, se eu tiver uma batata, esta batata é muito importante. Se eu tiver 30 batatas, a 30ª já não é assim tão importante. Claro. Mas também o que nós podemos dizer é que tu teres 30 batatas, tu no total estás mais satisfeito do que só teres uma. Mas a satisfação da 30ª unidade de batatas é muito menor do que a primeira. Exatamente. Agora vamos explicar o que é. Mas estou-me a perguntar, o que é realmente um preço? Um preço, na sua base, é um rácio entre quantas unidades de bens eu posso trocar por outros, ou seja, quantas unidades de batatas eu posso trocar por carne. Exatamente. Dinheiro é simplesmente o meio de troca que facilita as trocas entre pessoas e de bens e serviços. Mas na realidade também é um rácio. Exatamente, ou seja, o preço vai ser mesmo este rácio. E
só para estabelecer como é que nós vamos estabelecer este rácio, que é muito importante, primeiro vai ser um pouco na tentativa e erro, que é, eu vou-te fazer uma proposta, tu vais-me fazer uma, nós vamos trocando alguns bens, até que vamos chegar a um ponto em que vamos ter o melhor rácio possível para satisfazer melhor as nossas necessidades. Ou seja, nós vamos ficar os dois melhor com aquele rácio. É o rácio mais eficiente para a nossa troca. É o rácio que nós os dois queremos e concordamos. Uma das fraquezas das escolas neoclássica de economia que nós aprendemos na nossa faculdade de microeconomia é o facto de acharem que nós conseguimos quantificar perfeitamente cada ponto nas curvas de oferta e procura e conseguem fazer cálculos com isso. Mas na realidade não conseguem. Nós não conseguimos dizer que a este preço eu vou estar disposto a comprar esta carne, ou esta quantidade de carne, ou preço. A quantidade de carne ou batatas. Depois. O que aqueles gráficos assim de oferta e procura são realmente são uma representação para nós conseguirmos perceber o que é que acontece quando há choques na oferta e na procura e como é que vamos evoluindo para como é que o mercado, como é que o sistema de preços vai evoluindo. Exatamente. Até agora nós demos um exemplo e pensámos no que é que aconteceria se fossem só duas pessoas a querer trocar umas com as outras. Mas na realidade, uma economia são pessoas a querer trocar milhares de diferentes bens e serviços para satisfazer milhares de necessidades diferentes. E para alocar os recursos da melhor forma, nós fomos, o sistema de preços nasceu e foi se desenvolvendo como a melhor forma de o fazer. O que é realmente o sistema de preços? O sistema de preços é um leilão que serve para nós sabermos quanto é que as pessoas estão realmente dispostas a dar para obter os bens. Por exemplo, agora eu que produzo batatas já não vendo só ao Miguel. Agora posso vender ao Miguel, ao Simão, ao Arthur ou ao Pedro. E cada um deles vai estar a competir para comprar o bem. E a pessoa que acha que esse bem vai satisfazer mais a necessidade, ou seja, acha que vai ter mais utilidade com esse bem, está disposta a pagar mais. Agora, estes leilões não acontecem só para os bens das batatas. Também acontecem para os bens que são usados para produzir batatas, ou seja, bens de produção, não é? Que servem para produzir bens de consumo. Se as pessoas estiverem dispostas a dar menos do que eu, o vendedor de batatas, deu para as fazer, ou seja, o menos do que custou, significa que as pessoas não querem as batatas ao preço que eu estou a vender. Ou seja, os recursos usados para produzir estas batatas devem ser usados para fazer outras coisas que as pessoas querem, ou seja, fazer bens onde há lucros. Porque cada unidade de batata tem custo-oportunidade de eu não poder produzir uma unidade de cenouras, por exemplo, ou 10 unidades de couve-flor. E este jogo entre lucros e prejuízos são os sinais que as empresas devem investir para produzir ou batatas, ou pararem de produzir batatas para passarem a produzir cenouras. Exatamente. Ou seja, os lucros e os prejuízos, neste caso, é mais uma informação. Tal como o preço também é uma informação, neste caso a informação do rácio, os lucros e o prejuízo vai-nos dar a informação de que, ok, vamos continuar a fazer isto, ou então, não, vamos mudar e vamos fazer outra coisa, basicamente. Até agora temos dito que o sistema de preços é a melhor forma para alocarmos os recursos para as maiores necessidades e para satisfazer o maior número de pessoas. Mas porquê é que isso tem de ser necessariamente verdade? O economista austríaco Ludwig von Mises explicou isto num dos artigos dele em 1920. Neste, ele explicou o problema do cálculo económico em sistemas centralizados. Como nós temos, a economia é um jogo para nós tentarmos descobrir como é que nós devemos alocar os recursos, que são imensos, para satisfazer as melhores necessidades possíveis. Bem, se nós não tivermos os preços, nós não conseguimos fazer isto. E vou dar agora um exemplo simples. Eu produzo batatas. E para produzir batatas, eu posso escolher ou fertilizante ou água. Com o sistema de preços, escolher entre fertilizante ou água, escolher entre fertilizante e água é simples. Eu simplesmente preciso saber quantas batatas é que o fertilizante ou a água vão mudar, se eu as utilizar, e depois ver quanto é que esse fertilizante e a água vai me custar, fazer esse cálculo e ver os lucros esperados. Os lucros são sempre esperados.
E assim eu consigo descobrir qual é a forma mais eficiente de usar os recursos, porque, como já sabemos, o fertilizante pode ser, e a água pode ser utilizados para centenas de outros bens. Num sistema, neste caso centralizado, onde não temos esta informação dos preços, nós não vamos ter informação sobre nada. Portanto, como é que nós vamos decidir quanta água ou fertilizante é que eu vou usar? Ou se devo usar água, se devo usar fertilizante? Portanto, o que é que nós vamos ter no fundo? Vamos ter um desperdício de recursos. Porque eu, no fundo, o que eu vou estar a tentar fazer, vou tentar estar a encontrar o meu rácio e vou tentar estar a ver qual é que é o mais eficiente, mas com base em tentativa e erro, mas no fundo nunca lá vou chegar. Claro, porque não é baseado nas necessidades das pessoas. E agora queria, pronto, para percebermos isto de um ponto de vista, agora vimos do ponto de vista de produção, mas para onde é que vamos alocar os recursos? Eu queria dar outra analogia. Vamos supor que, neste caso, existem duas localidades e nós somos um produtor de batatas, ok? Temos a localidade A e a localidade B. Portanto, na localidade A, vamos supor que o preço das batatas é 4 euros e na localidade B o preço das batatas são 2 euros. Eu que estou a produzir batatas, e acho que toda a gente vai vender na localidade A, que são 4 euros. Porquê? Porque eu vou ganhar mais com isso. Mas o que é que está implícito? Porquê é que o preço é 4 num e é 2 no outro? Porque as pessoas na localidade A estão dispostas a dar mais pelas batatas do que na localidade B. Ou seja, necessitam mais dessas batatas do que as pessoas na localidade B. O que é que eu estou a fazer? Eu estou a dar batatas à localidade onde elas são mais necessárias, ok? E portanto estou a satisfazer. Eu, no fundo, só quero ganhar mais dinheiro, nem sequer estou a pensar nisto, não é? Eu só estou a ganhar mais dinheiro, mas as pessoas da localidade A estão a ser muito mais ajudadas com esta minha decisão do que se eu fosse para a localidade B, onde as pessoas iam ter utilidade em ter as batatas, mas não ia ser tão alta como na localidade A. Agora eu queria falar sobre lucros. Muita gente pensa que lucros são imorais, mas como nós estamos a ver aqui no sistema de preços, lucros são simplesmente informação. O que é que vai acontecer, a curto e a longo prazo, quando há lucros num setor de economia? Ou seja, no setor das batatas, outra vez usando. Como sabemos, eu não sou o único produtor de batatas. Há vários e há muitas pessoas, empreendedores, que também estão atentos ao meu setor. Se eu produzir batatas e tiver um lucro, digamos, se eu tiver uma margem de lucro a 100%, significa que as pessoas querem muito mais o meu bem do que outros bens. Porquê? Porque os custos de produção são mesmo baixos, porque o custo de oportunidade desses custos de produção também é baixo, ou seja, as pessoas querem menos as outras coisas do que as minhas. Se houver lucros enormes, outros empreendedores vão pensar, eu posso entrar lá e fazer muito dinheiro, então vou investir e vou entrar. E à medida que vão investindo, querem ter clientes, por isso vão pôr um preço um bocadinho mais baixo. E vão entrando cada vez mais e o preço vai baixando até chegar a um ponto, digamos, de equilíbrio. Até pode baixar abaixo do ponto de equilíbrio, mas se baixar e começar a haver prejuízos no setor, significa que as empresas que são as menos eficientes, as empresas marginais, digamos, vão começar a ir à bancarrota e sair. Sim, isto é um sistema que consegue satisfazer as necessidades das pessoas da melhor forma, da forma mais eficiente. Porque se há um grande lucro, as pessoas querem muito as coisas. Querem muito os bens. E depois, à medida que o lucro vai baixando, significa que as pessoas já não querem tanto esses bens comparado aos outros. Precisamos chegar a um bom equilíbrio. E só aqui um ponto final, e muito pegando na ideia do que o Luís estava a dizer, eu queria que saíssem daqui com a ideia de que o lucro não é algo malvado, ou não é algo não ético, porque o lucro de facto vai-te ajudar. Porquê? Vamos imaginar que tu gostas muito de cenouras. Se tu que estiveres sempre a comprar cenouras e estiveres a dar lucro aos produtores de cenouras, o que eles vão fazer é produzir mais. E para além de produzirem mais, vão investir nessa produção, que vai baixar o custo de produção e também vai baixar o custo das cenouras. Portanto, tu no fundo estás a ajudar. Tu que gostas tanto de cenouras, tu estás no fundo a baixar o preço das cenouras, através do lucro. Exato, porque à medida que quando tu gastas para comprar cenouras, não estás a gastar para comprar batatas. Ou seja, há um menor custo de oportunidade dos bens que produzem batatas, do fertilizante e da água. Ou seja, esses vão ser mais baratos no total e vão baixar também depois o preço. Vão deixar com que o preço da cenoura baixe. Exatamente. E portanto, para finalizar, esta informação, tanto o sistema também está incluído no sistema de preços, mas tanto este rácio como os lucros e os prejuízos
vão-nos dar a melhor forma de nós alocarmos os recursos. Porquê? As empresas que têm lucro e os setores que têm lucro, é porque são setores que estão a crescer e as pessoas estão de facto a querer o que é produzido por aqueles setores. Os que estão a ter prejuízo, se calhar estão a gastar mais recursos do que os que estão a dar, vão acabar por falir. Portanto, esta é a melhor forma de termos os recursos alocados da melhor forma possível.